O trabalho de conclusão de curso, TCC, é parte integrante da atividade curricular de cursos de graduação e pós-graduação. Embora o trabalho de conclusão de curso seja uma exigência na maioria das instituições que oferecem cursos superiores, o mesmo não se constitui um fim em si mesmo. Essa exigência é acompanhada de finalidades e objetivos pedagógicos e profissionalizantes, destacando-se entre eles a aprendizagem. No que se refere aos cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, a elaboração do trabalho de conclusão de curso se orienta e fundamenta em documentos oficiais produzidos pela instituição a partir de referenciais legais e técnicos, como normas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Assim, a Resolução número 19 de 2015 do Conselho Superior, que regulamenta o trabalho de conclusão de curso nos cursos de licenciatura do Instituto Federal do Piauí, define o TCC em seu artigo 2º como um componente curricular obrigatório com carga horária definida no projeto pedagógico do curso, normatizado nos moldes de monografia ou artigo científico, abordando temas relacionados às linhas de pesquisa do curso. Esse mesmo documento dispõe em seu artigo 4º sobre os princípios do TCC. O primeiro princípio é a consolidação da instituição como centro de produção científica, tecnológica, filosófica e artística, voltado para a democratização do saber em prol da sociedade. O segundo princípio é a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão nos termos do projeto político-pedagógico da instituição. Terceiro princípio, a produção de conhecimento, soluções tecnológicas e informações voltadas para o desenvolvimento dos projetos acadêmicos e da pesquisa na instituição. E o quarto princípio, o desenvolvimento do espírito investigativo no discente. A resolução, no seu artigo 5º, apresenta ainda 5 objetivos do trabalho de conclusão de curso. Primeiro, despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas, criação e inovação de produtos e metodologia. Segundo, propiciar a realização de experiências preliminares de pesquisa e de extensão, possibilitando a progressão acadêmico-profissional em nível de pós-graduação. Terceiro, subsidiar docentes e discentes no processo de ensino, contribuindo para a retroalimentação dos conteúdos programáticos das disciplinas pertinentes ao currículo do curso. Quarto, estimular o espírito investigativo e prioritariamente a construção do conhecimento coletivo. E quinto, despertar o interesse pela pesquisa geral e aplicada e de inovação tecnológica. Apesar do nome, o trabalho de conclusão de curso representa processo de pesquisa e envolve vários aspectos que são explorados ao longo do curso durante discussões em disciplinas, como de metodologia científica, e em disciplina própria para concentrar discussões e intensificar o processo de pesquisa, como a disciplina de TCC, passando cada acadêmico a ter a oportunidade de contar com um orientador para acompanhamento personalizado até o momento da apresentação do trabalho para uma banca examinadora, prática adotada por várias instituições. De forma geral, além do artigo científico e da monografia, são considerados trabalhos de conclusão de curso, a dissertação e a tese. O artigo científico é uma exposição abreviada dos resultados de pesquisas ou estudos realizados a respeito de uma questão. Pode ser original, apresentando ideias novas, ou discussões que complementam estudos já realizados. Ao se concluir um trabalho de pesquisa, seja ele de caráter documental, bibliográfico ou de campo, é necessário sua divulgação por meio de uma publicação, que pode ser uma revista ou um periódico. Os artigos científicos permitem ao leitor, mediante a descrição da metodologia empregada, do processamento utilizado e dos resultados obtidos, repetir a experiência. Segundo a NBR 6022, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003, artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento,
permitindo assim ao leitor compreender as etapas da pesquisa realizada, bem como os resultados. De acordo com a NBR 6022, são dois tipos de artigo. Artigo original, também chamado de científico, que é aquele que apresenta temas ou abordagens próprias, geralmente relatando resultados de pesquisa, o artigo de revisão, em geral, resultado de pesquisa bibliográfica caracterizado por analisar e discutir informações já publicadas. Antes de escrever e submeter um artigo à apreciação, o autor deve conhecer as normas de editoração de cada periódico ou revista. Quando não houver menção sobre essas normas específicas, é necessário seguir as recomendações constantes nas normas da ABNT. Monografia. Monografia é o estudo ou obra acerca de um só assunto. É um tipo especial de trabalho científico que reduz sua abordagem a um único problema com um tratamento especificado. No sentido etimológico, significa monos, uma só, e grafem, escrever. O trabalho monográfico caracteriza-se mais pela unicidade e delimitação do tema e pela profundidade do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático. Tem a finalidade de apresentar uma contribuição importante, original e pessoal à ciência. Dissertação. A dissertação, que no sentido etimológico de origem grega significa dis, prefixo indicador de separação e afastamento, e certare, ajuntar, ligar, entrelaçar, designa um estudo teórico de natureza reflexiva, o qual consiste na ordenação de ideias sobre um determinado tema. Exige, por isso, a capacidade de sistematização dos dados coletados, sua ordenação e interpretação. Nos cursos de mestrado, em geral, é comum a exigência de pesquisa que resulte na produção de uma dissertação como requisito básico para a conclusão do curso. Nesse sentido, podemos dizer que a dissertação é um produto do trabalho de conclusão de curso de mestrado. Então, a dissertação é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico com tema bem delimitado. O objetivo é reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento da literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do autor. É feita sob a coordenação de um orientador, que deve ser doutor, visando a obtenção do título de mestre. Tese. Trabalho científico próprio das pós-graduações de estricto sensu. A tese é um documento que representa o resultado de uma pesquisa experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. Caracteriza-se como um estudo teórico que aborda um único tema, o qual exige pesquisa própria da área científica em que se situa, com os instrumentos metodológicos específicos. Procura colocar e solucionar um problema fundamentado na evidência dos fatos e na coerência da análise dos dados observados. Nos cursos de doutorados, em geral, é comum a exigência de pesquisa que resulte na produção de uma tese como requisito básico para a conclusão do curso. Nessa perspectiva, podemos dizer que a tese é um produto do trabalho de conclusão de curso de doutorado. É feito sob a coordenação de orientador, doutor, e visa a obtenção do título de doutor similar.